Olá, hoje é 29 de novembro. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. E a pergunta que guia a nossa análise de hoje é: qual é a real saúde da economia brasileira? A gente está diante de um quadro positivo ou de um cenário que exige mais preocupação? Bom, a resposta para isso é bem complexa. A gente tem sim alguns pontos bem positivos, mas também problemas estruturais que precisam de atenção. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Podcast Radar FGV. E para começar, vamos falar do mercado de trabalho, que é o motor da nossa economia interna. E olha, as notícias por aqui têm sido muito boas, viu? Mostra uma força bem impressionante. Esse número aí, 5,4%, ele é muito mais do que só uma estatística. Ele representa a menor taxa de desemprego no Brasil desde 2012, segundo os dados do IBGE. É um marco histórico, né? E aponta para um aquecimento bem real na criação de vagas pelo país. E não é só a taxa de desemprego que chama atenção, não. O país alcançou a marca histórica de 102,5 milhões de pessoas empregadas. E o mais interessante é que teve crescimento tanto no setor formal, aquele com carteira assinada, quanto no informal. É um volume enorme de gente trabalhando, o que ajuda a girar a economia. Mas, como em toda análise econômica, é sempre bom ter um pé atrás e olhar para o futuro com um pouco de cautela. O Rodolfo Tobler, que é economista do FGV IBRE, lembra que o mercado de trabalho não reage na hora. Ele tem um certo atraso, uma defasagem. A gente vem de crescimentos muito favoráveis do PIB nos últimos anos. Essa primeira metade de 2025 também foi bastante favorável. A gente começa a observar alguma desaceleração da atividade econômica. A economia perdeu um pouco de força, dado que a gente tem um cenário macroeconômico bem desafiador, por juros muito alto. Mas o mercado de trabalho ele costuma ter um efeito, sentir esse efeito da desaceleração da atividade econômica, um pouco defasar. Quando a gente olhar um pouco mais para o início de 2026, a tendência é que a taxa de desemprego passe a subir um pouquinho mais. Não quer dizer que a gente vai ter uma demissão em massa, que o mercado de trabalho vai piorar muito. Mas dado todo esse cenário macroeconômico desafiador, a desaceleração da atividade econômica, o mercado de trabalho também tende a desacelerar. Agora, a gente muda de assunto para falar de um dos grandes desafios internos do Brasil. Vamos analisar a crise nos Correios, uma empresa estatal super importante, mas que hoje representa um peso para as contas públicas. E o tamanho do problema é realmente alarmante. Só em 2024, o prejuízo dos Correios passou de 2,5 bilhões de reais. É um valor que pesa bastante no orçamento do governo e, claro, acende um grande sinal de alerta. E o cenário parece que vai piorar. A projeção para este ano é que esse rombo chegue a impressionantes 10 bilhões de reais. É um aumento muito rápido que mostra que alguma solução precisa ser encontrada e logo. Para tentar virar esse jogo, o governo já anunciou um plano de reestruturação. As medidas são várias, né? Incluem um programa de demissão voluntária para milhares de funcionários, o fechamento de agências que dão prejuízo, a venda de imóveis e até a busca por novos empréstimos e parcerias. A grande dúvida é: será que isso vai ser suficiente? Na visão do economista Márcio Holland, da FGV-ESP, a solução talvez precise ser um pouco mais ousada. Os próprios Correios informam 85% para mais desses pontos são deficitários, têm prejuízos. Então tem que fechar muito desses pontos. É fundamental isso, tá? Tem muito sombreamento de agências muito próximas em geral. Qualquer empresa estatal, dependente ou não do Tesouro, precisa de melhorar sua governança. Em alguns casos, como o dos Correios, essa governança só melhora quando entra o capital privado ali dentro. Então os Correios precisam sim de uma parceria com o setor privado, numa proporção a se discutir oportunamente, para reduzir essa intervenção toda, essa influência político-partidária que tem tido na administração desta empresa. E para fechar nosso radar de hoje, vamos olhar para o cenário externo, porque enquanto o Brasil lida com esses desafios aqui dentro, uma oportunidade interessante apareceu no cenário global. Vamos analisar uma vitória importante que foi conquistada lá em Washington. O que a gente tem visto é uma verdadeira virada de chave na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Depois de um tempo de bastante atrito, de discussões ideológicas, parece que agora o foco é outro: reconstruir a confiança e buscar interesses em comum. É uma mudança de tom que já está trazendo resultado prático. E o resultado concreto dessa reaproximação é uma ótima notícia para o Brasil. Os Estados Unidos retiraram aquelas tarifas de 40% sobre produtos super importantes para a gente, como café e carne. Isso dá um impulso direto para setores estratégicos do nosso agronegócio e abre mais portas no mercado americano. Mas é importante entender que essa decisão não é só boa vontade.
Como aponta o cientista político Eduardo Green da FGV e a ESP, essa medida também tem um lado bem pragmático para os americanos. É uma vitória da diplomacia brasileira num tipo de relacionamento que estava sendo muito pautado e travado por questões ideológicas e por informações distorcidas levadas para assessores de segundo e terceiro escalão do governo Trump, e quando essa negociação sobe para o primeiro escalão, ela assume, portanto, condições de ser levada adiante até agora com êxito bastante positivo da diplomacia brasileira. Mas vale frisar também que boa parte desse êxito até agora obtido em relação aos produtos agrícolas, nós ainda temos também as sanções em relação aos produtos industriais. Boa parte desse resultado, no que diz respeito a baixar as tarifas de produtos agrícolas, sobretudo café, a carne e outros produtos alimentícios que compõem a cesta de alimentação dos americanos, foi motivada por uma enorme queda de aprovação do governo Trump em função do aumento da inflação, sobretudo o aumento excessivo desses dois produtos que o Brasil é um grande fornecedor para os Estados Unidos, que é a carne e que é o café. Bom, depois da gente passar por esses 3 pontos-chave de hoje, o mercado de trabalho, a situação dos Correios e essa vitória na política externa, que diagnóstico a gente pode fazer do momento da economia brasileira? Fica claro que o retrato da economia é um jogo de luz e sombra, né? Por um lado, a gente tem a luz de um mercado de trabalho com números recordes. Por outro, a sombra da urgência de resolver o problema de uma estatal gigante. E lá fora, uma vitória diplomática que abre portas, mas que também mostra como o jogo do comércio internacional é complexo. E a grande questão que fica no ar é essa. Será que os sucessos lá fora, na diplomacia e no comércio, podem ajudar a compensar os desafios enormes que a gente ainda precisa resolver aqui dentro? Essa é uma pergunta que com certeza vai definir os próximos capítulos da nossa economia. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!